né? Muitos acadêmicos mais críticos não vão concordar comigo, mas eu vejo hoje a pandemia como uma perspectiva de segurança humana, né? Então, assim, a gente está falando de um contexto no qual não é só uma crise local, dada a magnitude, né, dessa pandemia, assim, os impactos dela, eu vejo como se fosse uma questão de segurança humana. Então, a gente pode tentar usar algumas análises que a gente faz para o ambiente de segurança. Mas, entrando mais especificamente na perspectiva de segurança, eu aprendi, né, e eu tenho feito muitas leituras desde quando eu comecei a dar disciplina de segurança pública no curso de defesa, né? E eu uso com os alunos um texto muito curtinho que foi publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, da Paula Ballesteros, e que ela fala sobre a gestão da política de segurança pública, por exemplo, no Brasil, onde ela apresenta problemas, impasses, desafios, e ela fala que, diferente do que o que a gente conversou sobre a saúde e a educação, a política de segurança pública ela é muito mais fragmentada, e ela é, de certo modo, pouco planejada, né? Ela não leva em conta isso que a Sabrina falou das questões locais, em geral. Né? E a gente observa, por exemplo, no contexto do governo Fernando Henrique, no contexto do governo Lula, diagnósticos prévios da segurança pública quando aquele governo, né, ainda era um processo eleitoral, muito bem feitos, com dados consistentes. E por que aquilo não se gerou uma política pública aplicável, uma política pública que tivesse resultados, né? Em geral, alguns autores apresentam isso, que é pela perspectiva do delineamento constitucional ou legal, como eu coloquei, né? As pessoas fazem ou as instituições fazem ou não fazem tal coisa porque lhes cabe ou não lhes cabe, né? E o segundo ponto é a questão dos recursos financeiros de cada instituição associado às suas culturas e práticas, né? A Receita Federal faz um gerenciamento de aduana no ambiente marítimo ou no ambiente fluvial diferente da abordagem da Polícia Federal. E todas as duas ações têm suas culturas institucionais, né? E aí a minha pergunta vai um pouco no que a gente já conversou antes, sobre a perspectiva do vertical. No caso do texto da Paula, ela chama de vertical a relação entre União, Estados e municípios, né? Para ela, isso é uma hierarquia verticalizada, como a Sabrina mencionou em relação a essa questão hierárquica, e ela chama de horizontal, de políticas horizontais, o que perpassa legislativo, executivo e judiciário. Né? Então, isso também a isso também se adiciona a questão que a Sabrina falou muito, tanto no primeiro bloco como no segundo bloco, sobre a questão de políticas públicas de Estado ou de governo. Eu acho que é muito importante a gente diferenciar isso, porque isso é uma característica muito brasileira, né? E aí, o que eu queria saber de vocês é como pensar esse mix entre vertical e horizontal, e qual é a importância de se ter uma cultura de temáticas que já são intersetoriais, né? Por exemplo, quando o governo Lula começa a implementar o seu plano de segurança pública por meio do programa do PRONASSE, ele tem uma compartimentação que engloba 20 e tantos ministérios, né? Então, como fazer essa intersetorialidade e qual a importância do vocabulário comum? Né? E entenda o vocabulário como uma questão ampla, né? Eu quero que vocês falem como que é difícil essa verticalidade interagir com essa horizontalidade, qual a importância do vocabulário comum, né? E aí eu termino esse terceiro bloco falando um pouco do que você, Ana Luísa, já falou, que é como construir isso por meio de planos, políticas, estratégias, se isso é um bom caminho, ou se o outro caminho é o caminho que, por exemplo, a Sabrina já apresentou, que são simulações, jogos, de você colocar num ambiente que simule a realidade
aquelas agências para tentar sobrepor esse vertical, horizontal e construir um vocabulário comum. Basicamente, eu vejo nisso muito do que a gente apresenta no nosso projeto do Prodefesa, né? Então, eu queria que vocês comentassem essa perspectiva da horizontalidade, da verticalidade, da importância de um vocabulário comum e como que os planos, políticas, estratégias ou a simulação e os jogos podem influir positivamente nesse cenário. Posso conversar com você, Ana Lu, ou você quer respirar para eu ir para a Sabrina? Então vamos, Ana Luísa. A sua pergunta, Dani, é a pergunta de $1 milhão, né? Como equacionar o eixo vertical do eixo horizontal? Assim, não dá para falar que as políticas vão ser só horizontais, sobretudo, né, assim, pensando no cenário brasileiro, porque a gente vive numa estrutura federativa, né? Então, o dilema é, de fato, equacionar esses dois universos. E, na verdade, eu acho que assim, eles acontecem... porque você falou que eu apresentei uma proposta um pouco antagônica da Sabrina, eu não entendi muito bem essa parte. Se você puder... Porque, na minha visão, eu acho que as nossas propostas, na verdade, são complementares, né? Eu acho que não dá para sair, né? Assim, a gente tenta um processo de horizontalização, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem que incluir os novos atores no processo decisório, mas a estrutura do próprio Estado, ela é verticalizada, né? E aí eles têm competências, né, diferentes das agências, né? Então, vamos lá. Eu acho que dá para compatibilizar as duas coisas, né? E é um pouco do que eu falei um pouco na resposta anterior. De certa forma, o eixo vertical, né, assim, tem que tentar estimular, né, a cooperação, né, entre as agências. E, enfim, é interessante a gente observar que tudo que a gente faz nos nossos projetos, as simulações, tudo isso tenta estimular também a mudança de baixo para cima. E é muito interessante porque é com base nas simulações ou nos exercícios e nas análises que a gente faz que a gente consegue identificar alguns gaps, né, em termos de implementação dessas políticas, né? O que eu estava propondo não era necessariamente um modelo hierarquizado que seguisse, né, de cima para baixo. Na verdade, eu acho que as duas coisas têm que ocorrer juntas, porque, primeiro, tem que vir as diretrizes de cima para baixo para que cada uma das agências saibam, de fato, quais são as suas atribuições. Eu entendo quando você coloca, Daniele, a questão das competências, que esse é um modelo superado. De fato, concordo que o modelo tal como, né, a gente experimenta hoje, ele já dá provas concretas do seu esgotamento. No entanto, uma das coisas que a gente percebe no dia a dia, né, assim, das simulações, é que as agências sequer conhecem, de fato, quais são os seus papéis. E, assim, na maioria das vezes, entendem as suas atribuições, mas desconhecem a atribuição dos demais. E aí, para a implementação de um cenário, né, de cooperação, dentro dessa questão, né, do conceito de cooperação interagências, e aí aqui vem mais um parênteses. Quando a gente fala por cooperação interagências, esse conceito ele é muito difícil de ser encontrado na literatura, mas convencionalmente a gente está falando do ambiente operacional, né? Quando as agências vão pôr em prática as operações, né? E aí eu estou falando no âmbito da segurança mesmo, tá? Porque é um conceito que vem das Forças Armadas, no âmbito da OTAN, e alguns documentos internacionais, de organizações internacionais, se fala também em relações civis militares, mas é um conceito que é exatamente ações conjuntas entre forças policiais e forças militares, né, forças armadas. Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque, às vezes, esse é um conceito
que se confunde com quando a gente fala de relações civis militares ou de controle civil militar, é um outro conceito, é um conceito político, né? A gente está falando de controle político sobre os militares. Quando a gente está falando de cooperação interagências, a gente vem para um outro nível, que é o nível, então, portanto, o nível operacional. Então, quando esses agentes vão para o campo. Quando a gente está pensando numa estrutura de cooperação, descompartimentalização, a gente usa mais o conceito de governança, né? Então, em alguns momentos no nosso projeto, a gente usa governança quando a gente está pensando nas estruturas, como as agências num plano mais político, né? E quando a gente analisa no âmbito operacional, a gente utiliza o conceito de cooperação interagências. Então, no nosso projeto, né, a gente faz uma análise dos dois níveis e tenta exatamente equacionar. Por isso que eu acho que o que eu falei anteriormente e o que a Sabrina falou, na verdade, não são contraditórios, mas são, na verdade, complementares. E aí, voltando aqui para o nível, né, da cooperação interagências, achei que eu precisava fazer esse disclaimer, porque esse é um conceito relativamente novo, pouco discutido, né, na academia, que a gente importa, então, de manuais e doutrinas externas, e o Brasil, né, incorpora, sobretudo ali no contexto dos grandes eventos, né? Ficou claro no contexto dos grandes eventos que precisava-se, então, adotar uma abordagem operacional que contemplasse as diferentes agências e as diferentes forças de segurança, né? Então, a partir daquele momento, a gente começa, então, a ver as Forças Armadas, as forças policiais pensando em doutrinas que possibilitassem o desenvolvimento de forma mais eficaz e eficiente no âmbito, né, das suas próprias ações, né, no âmbito das operações. E aí, nas nossas simulações, a gente identificou uma série de gaps. Um deles era em relação ao autoconhecimento em termos de atribuição. Depois a professora Sabrina pode contar umas histórias que ela conhece bem e que a gente já falou algumas vezes nas simulações, nos cursos que a gente deu. Um outro aspecto que também apareceu na sua fala, Daniele, e que é muito comum, é a questão da terminologia comum. Então, esse sem dúvida é um entrave. Por quê? Cada uma das agências desenvolve a sua própria doutrina. No caso das Forças Armadas, cada uma das forças ainda mantém autonomia para desenvolvimento da sua própria doutrina, mas há ali a coordenação do Ministério da Defesa. Então, há um glossário das Forças Armadas em que tenta-se, então, de alguma forma, uniformizar os conceitos, né? No âmbito, né? Aí quando você passa por um plano que engloba novas agências, você vê que isso, de fato, é um grande desafio, né? É interessante porque numa dessas simulações eu lembro que o primeiro entrave, na época eu acho que eu era doutoranda, eu estava no primeiro ano de doutorado e era pesquisadora do Laboratório de Simulações e Cenários da EGM. E a gente fez uma simulação, que foi uma simulação para o COGEST, que era um curso que formava policiais especializados em segurança turística, né, voltado para os grandes eventos. Isso era mais ou menos em 2012, 2013. E era patrocinado, então, pela Acadepol, né, Academia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro. E no primeiro dia da simulação, a gente fez uma aula, né, mais teórica, e aí no final da aula a gente apresentava mais ou menos como é que ia funcionar a simulação. De início, a gente percebeu que o conceito, né, de tático e operacional que a gente estava apresentando era um conceito do Ministério da Defesa, da doutrina militar de defesa. E quando os militares, né, das forças policiais, os policiais militares, olharam para aquele conceito, eles falaram, não, mas isso não é a forma como a gente segue. Então, aquilo ali acendeu a luz de alerta para a gente, porque é de fato
muito difícil você conseguir levar a cabo uma operação com diferentes forças policiais que não falam a mesma linguagem, que sequer tem uma uniformização conceitual mínima, né? Então, a gente fez alguns relatórios, isso depois seguiu, e a gente vem vendo, né, no âmbito da cooperação interagências, que os grandes eventos foram um marco, né, inicial. Então, a partir de então, a gente tem observado um número maior de operações interagências. A gente teve há 2 anos atrás, estou meio perdida no tempo, né? Esse ano eu não sei se existiu ainda, ou se existiu foi muito pouco, né? Mas no âmbito da Operação São Cristóvão, né, por conta da greve dos caminhoneiros, né, que foi uma operação interagências, né, e que foi de muito sucesso, né, assim, em termos de efetividade, conseguiu solucionar boa parte, né, dos problemas que estavam postos naquele momento. E aí a gente vê que, assim, você conversa com os oficiais das Forças Armadas, até mesmo com, né, agentes de segurança pública, todos eles reconhecem os grandes eventos como sendo um marco no Brasil. Então, isso tudo é muito recente, né? A gente tem o quê? Não tem nenhuma década, né, tentando implementar a cooperação interagências. Os Estados Unidos, que assim, são tidos como, né, a maior potência bélica, o país mais complexo em termos de arquitetura de defesa, ainda não conseguiram solucionar. Em 2017, eu e a professora Sabrina estivemos em um summit em Brasília, que foi organizado pela Guarda Costeira. Era Guarda Costeira ou era Marinha? Agora eu acho que era Guarda Costeira. Norte-americana com a Polícia Federal brasileira. Esse summit acontece todos os anos, regularmente, né? Então já tem uma interação bastante duradoura. E ali, uma das questões que foram apresentadas pelos práticos era exatamente a questão do compartilhamento de informações, né? E das terminologias, né? Eles até pediram para que eu fizesse uma breve fala, e aí eu dei exatamente esse exemplo, né, da simulação, né? Então, assim, esses são desafios enfrentados por todos os países que estão exatamente tentando vencer essa compartimentalização e, no âmbito operacional, incluir mais agências. É óbvio, né? Quanto maior a pluralidade, maior número de atores, vai se tornar mais complexo o processo. Então, acho que a gente está num caminho. Eu sou uma grande entusiasta, na verdade, embora eu não seja das mais otimistas. Assim, eu tenho uma perspectiva bastante crítica em relação ao grau que a gente está. Mas eu sou realista, né, ao considerar que faz pouco tempo, né, que a gente está experimentando isso. Então, a gente também não pode querer que em 2020, né, 6 anos depois do processo ter sido implementado, de fato, a gente já esteja funcionando perfeitamente, né? Assim, isso não existe. Existiria e seria mais rápido o processo de aprimoramento exatamente se aquele terceiro ponto que eu destaquei lá no começo da fala aparecesse aqui no Brasil e fosse implementado com mais recorrência, que é a análise posterior, né, das lições aprendidas. Ou seja, a revisão das políticas, né? Isso eu gosto de insistir bastante, bater na tecla, justamente porque esse é o nosso calcanhar de Aquiles, assim, eu vejo. E as simulações, né, quando a gente olha e trabalha com esse universo das pessoas que estão ali no dia a dia da prática, você consegue aprender e ter esse feedback e identificar onde é que estão os leques da própria política, porque às vezes o decisor, ele sentado lá em Brasília, ou o secretário de segurança sentado no gabinete dele, não consegue dar conta dos desafios que são enfrentados pelo policial, pelo militar que está no campo, né? Então, é bastante interessante olhar a partir dessa dinâmica entre os atores e também, a partir disso,
emitir relatórios, emitir pareceres e subsidiar, né, o alto escalão com isso também. E aí eu acho que nesse momento a gente consegue entrecruzar, né, os dois eixos, o vertical e o horizontal. Assim, eu acho que dessa forma, né, eu tentei ser sintética, mas é bem difícil, né, sintetizar 10 anos de trabalho, né? A gente está já esse ano, né, completando 10 anos do projeto de simulações, né? É meio assustador, né? Assim, revela a idade também, né? Mas Não, mas porque é difícil falar pouco de uma coisa que, assim, eu praticamente sou uma grande entusiasta, né? E ao mesmo tempo já venho há um tempo tentando, né, estudar, né, mais a fundo e compreender, né? Então, eu até agradeço, Dani, esse espaço para a gente poder trocar um pouco dessas experiências, né? Antes de eu passar a palavra para a Sabrina, né, quando a gente começa a ler avaliações, as poucas avaliações políticas públicas no âmbito da defesa e da própria segurança pública que a gente tem, né, tem duas outras questões que a gente não falou e que são muito mais difíceis. Que a primeira é chamar a sociedade civil para contribuir. Né? Isso, tanto no âmbito da segurança pública quanto no âmbito da defesa, é muito difícil. E a segunda é chegar ao ponto de que se pensar em avaliar. Né? A cultura institucional das instituições nessas duas áreas, seja segurança pública, seja defesa e segurança, são muito reticentes a sentar e conversar para avaliar políticas. Né? Assim, você ressaltou a questão da Operação São Francisco. Não, São Cristóvão. São Cristóvão. Né? Seria interessante a gente tentar pensar quais são os parâmetros que eles utilizaram para dizer que é eficiente. Né? Mas vamos, Sabrina. Não, eu acho que a Ana já falou bastante sobre, enfim, o conjunto dessa obra, né? Que é feita de vários pedaços, né, de crenças e compartimentos que se alinham, né? Um deles, para finalizar, é de que essa lógica é uma lógica incremental, né? Então, tem a teoria do incrementalismo nas relações internacionais para políticas públicas e, por que não, para a defesa. Para falar de defesa e segurança, a gente está pensando numa lógica incremental em que pesam as diversas racionalidades derivadas das práticas e boas práticas que, se observadas sistematicamente, podem gerar boas políticas públicas. Se essas políticas públicas forem eficientes, elas podem ser transferidas. Então, a ideia de transferência de políticas, ou policy transfer, que a gente andou discutindo, e Ana aprofundou bem mais as diferenças entre a policy diffusion e a policy transfer. E a ideia disso tudo, então, é como é que a gente, a partir de boas práticas, concretiza as políticas públicas eficientes. Nesse âmbito, entre horizontalidades e verticalidades, eu tenho uma proposta objetiva. A primeira delas é que a existência de ministérios qualifica a ideia de setorização do que o executivo quer de grandes políticas públicas, grandes marcos. Se os ministérios tivessem sistemas de políticas públicas e equacionassem essa harmonização, essa responsabilidade poderia conduzir a um processo político de maior estabilidade. Mas, para isso, é preciso também o reconhecimento dessa autoridade, que é uma autoridade eleita e indicada, né? Indicada a partir do eleito. De outro modo, aqueles programas que são estratégicos, ou seja, de longo prazo, cuja adjudicação é maior do que o período de um governo, mereceriam comitês especiais e, por que não, interministeriais. É o caso da CIRM, de Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Então, todos aqueles que são julgados projetos estratégicos poderiam ter essa ambientação interministerial. Então, você tem um ministério funcionando de alguma forma com a harmonização de políticas públicas desde os entes municipais até o ministério, propriamente, e teríamos vários outros comitês interministeriais. É muito interessante porque no início do governo Bolsonaro houve a interrupção de uma série desses comitês interministeriais e, sobretudo, porque justamente as relações
entre instituições foram podadas, assim, foram interrompidas mesmo. E pouquíssimos foram os comitês que foram mantidos de diálogo, interregionais, etc. Então, a lógica dessa pauta política é uma lógica de centralização, em oposição, as opposed, né, em oposição a uma lógica de descentralização e que é pela qual a sociedade civil participa e etc. E eu acho que com a polarização política, né, do país, né, não é possível tirar nenhuma matéria dessa polarização, e onde todos são prejudicados. E eu quero dizer que, sobretudo, as agências que estão no meio disso, porque no meio disso tem agentes, e esses agentes, maior parte das vezes, concursados, públicos, de instituições que são perenes e que passam por 1, 2, 3, na sua carreira, 5, 10, 20 governos. Então, como equacionar essa lógica que é da política, da temporalidade, com lógicas de longo prazo, que é a dos agentes públicos, que, então, embora não tenham essa esfera da representatividade, né, não lhes cabe essa ideia de representatividade, lhes cabe outra, que é a da responsividade, ou seja, a responsabilidade e o dever público. Dizem alguns que a descentralização tem mais poder de accountability. A gente está falando dessa responsividade, de como as políticas públicas chegam. Eu acho que as políticas públicas chegam com essa boa equação entre alguns elementos de caráter não hierárquico, mas verticais, e outros de caráter, sobretudo, no âmbito do monitoramento de políticas públicas. A gente falou sobre a avaliação da eficácia. O que a gente está falando, na verdade, não é se é eficaz ou não é eficaz, né? Uma lógica binária. É a ideia de aprimoramento constante, que tem a ver com o incrementalismo do qual a gente está falando, né? Então, e eu não acredito, pessoalmente, em incrementalismo sem a participação dos agentes. Então, a primeira parte interessada, independente da política, se município ou se governo federal, é o agente. E é normalmente a quem não se pergunta o que funciona, o que não funciona, quais são as experiências. Então, dar voz aos agentes parece ser um primeiro passo na direção da constituição de políticas públicas mais eficientes, seja descentralizadas ou seja centralizadas, sejam as centralizadas. A gente está caminhando para o final, mas eu achei muito interessante a sua colocação agora. Eu tenho um amigo que ele fez o doutorado dele recentemente em políticas públicas ambientais, né? E esse comitê, às vezes, se chama conselho, né? Então, assim, ele dizia que os municípios na qual o conselho ou as questões ambientais eram mais apresentadas com participação da sociedade civil, era nas quais o conselheiro tinha um mandato mais longo e que tinha capacidade técnica, ou seja, era alguém que entendia, por exemplo, de Restinga, se o município tinha como sua principal questão ambiental Restinga. E outra coisa que ele também falou, numa conversa que a gente teve, foi a importância do Conselho Municipal conversar com o Conselho Estadual e conversar com o Conselho Federal, né? Que na maior parte das vezes acaba se transformando num sistema, né? Então, assim, a questão da informação é muito importante para isso acontecer, né? Para que a política pública de fato aconteça. Né? E outra coisa, eu acho que, só para terminar rapidinho, Ana Lu, essa questão da informação, com a prática, ela gera o que para mim se chamaria de conhecimento, né? Porque a grande questão para os Estados Unidos não é só coletar informação, é produzir conhecimento, né? E a gente tem muita dificuldade de produzir conhecimento. Até coletar informações a gente tem, mas produzir conhecimento não. Mas agora... ruim de sistematizar a informação, e a gente é pior ainda de colocar essa informação, e aí vamos fazer nossa autocrítica. A academia é muito ruim de construir conhecimento próprio e autóctone sobre os bons e ideais modelos nossos. Mas a gente corta modelos, a gente não tem as nossas bases de dados, a gente não constitui empiria própria, e a gente não tira da empiria as boas lições, gerando para a sociedade essas interlocuções necessárias das nossas ideias de mundo ideal e o que a sociedade merece ouvir da gente como resultado. E academicamente, algumas vezes isso é apresentado como de menor valor, né? Quando você dá voz ao prático.
né? Exatamente, Quando você analisa o bottom, a sua reputação é melhor do que quando você olha para o prático. Eu tenho essa visão muito latente. Arrogância da academia, né, também. Assim, é uma visão academicista, né? Eu diria um pouco old school, mas eu acho que esse debate ele tem ele é antigo, né? Porque ele perpassa, né, pelo processo de produção de conhecimento e a função do conhecimento, né? E aí tem uma corrente que vai defender mais que a academia pode sim ser usada como uma forma de problem solving, então estudos mais focados e direcionados à resolução dos problemas da ordem cotidiana, né? Sejam eles de que natureza forem. E aqueles que têm um cunho mais filosófico. Então, essa tradição mais old school ainda está presa lá na Torre de Marfim, pensando e refletindo e fazendo abstrações e modelos teóricos que, às vezes, não agregam e não nos ajudam a tentar solucionar os problemas do cotidiano, né? Então, essa é uma crítica que a gente tem que fazer. E em especial no Brasil, né? Porque se você olha para o modelo americano, para a academia americana, para o anglo-saxão, de uma forma geral, né, durante a Guerra Fria, sobretudo, existia uma corrente que estava focada, aí, pensando na linha mesmo de segurança e defesa, que estava focada em desenvolver estudos para a resolução dos problemas daquela ordem, daquele contexto histórico, né? Enfim. Mas eu tinha, na verdade, levantado a mão e te interrompido parcialmente, Dani, porque você fez uma consideração antes da Sabrina voltar a falar, que eu achei importante, né? Porque você trouxe a dificuldade da defesa e da segurança pública de conseguir concitar, chamar a população, né, para participar, a sociedade civil e, por exemplo, das estruturas militares serem um pouco mais fechadas. Isso faz parte da própria natureza da cultura institucional, não somente, mas também assim, em função do papel dessa instituição, né? Assim, eu acho que tem coisas que não dá para mudar, né? Porque senão você afeta a forma como eles vão desempenhar o papel deles, né? E aí exatamente equacionar, né, os novos tempos, a participação da sociedade civil, a transparência em todos esses processos é sempre muito complexa, né? Mas eu também sou, assim, é claro que tem fatores limitantes, a gente vive, né, situações de altos e baixos, a gente ainda é um país, né, em que a centralização, né, das Forças Armadas ali a partir de um Ministério Civil é muito recente também, né? Então, e como a gente tinha dito, né, a disputa ela é inerente aos processos. As agências também disputam entre si, né? O cenário é de disputa por recursos, né? Então, quando a gente pensa, né, ali no âmbito da defesa, no Ministério da Defesa, ainda é recorrente, né, alguns traços históricos da própria cultura institucional de competição. Então, aos poucos, as próprias agências vão aprendendo a cooperar. E eu acho que a gente está num processo, né? E eu acho que também num processo de abertura para a sociedade civil. Eu acho que parece até que eu vou fazer propaganda, mas não é, porque eu sou uma grande entusiasta dos programas de pós-graduação das escolas militares, porque eles exatamente propiciam essa interação entre civis e militares no âmbito dentro da estrutura militar. Então, eu sou uma professora concursada que faço parte, né? Assim, meu contra-cheque está lá, comando do Exército. E os meus alunos civis são mestrandos e doutorandos dentro daquela estrutura, e eles vão participar das atividades, vão para os exercícios, então eles vão poder interagir mais de perto com os objetos que eles estão estudando. Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente não pode desconsiderar, né? Eu acho que tudo isso é fruto do avanço que a gente teve nos últimos anos, desde da criação do Ministério da Defesa,
da Estratégia Nacional de Defesa, que prevê, inclusive, a participação da sociedade e dessa aproximação das Forças Armadas com a sociedade. É limitado ainda? Óbvio que é, né? Assim, é todo um processo recente. Mas... E a gente precisa lutar por isso, pela manutenção disso, né? E não destituir, né, a geração seguinte desse direito, né, de usufruir desse espaço. Mas eu acho que até mesmo o curso de defesa e gestão estratégica internacional, as disciplinas que foram incluídas na nova revisão curricular do curso de Relações Internacionais para incluir estudos estratégicos, né, para se pensar isso, faz parte disso, porque eu acho que a grande questão, mudando um pouco de âmbito, no caso da segurança pública, é porque a sociedade não entende o que é segurança pública, né? Que aquilo é uma questão que relaciona-se a direitos e deveres, né? Então, da qual a sociedade tem que ser chamada para participar. Então, se a sociedade não participa, ela nunca vai ter a sua plena segurança pública, né? Eu nem gosto muito desse termo segurança pública, porque eu acho que segmenta os públicos, né? Parece que a gente tem públicos diferenciados, mas essa questão das políticas públicas, eu acho que é muito difícil, né? E para a gente caminhar para as considerações finais, eu acho que a Ana Luísa falou muito do Canadá, né? A gente viu recentemente, em relação à própria pandemia, a perspectiva do Reino Unido, né? Que foi uma perspectiva recorrentemente ressaltada como um exemplo a ser seguido, né? Mas eu ouvi um desses comentaristas mais técnicos, né, que estão na TV a cabo brasileira, falando o seguinte: o SUS pode ser inspirado no modelo do Reino Unido, mas no Reino Unido um médico é dedicação exclusiva para o Estado, né? Então aqui não é, o cara tem 20 horas de trabalho no serviço público na qual ele não tem infraestrutura para cuidar daquele doente, ele sai dali e vai para outro mundo, para um hospital de ponta que faz até pesquisas, né? Então, assim, essa transferência de políticas precisa ser repensada. E, às vezes, a gente tem iniciativas no Brasil que são de êxito e que, por uma questão de no governo anterior ele fez bem aquela política pública, eu não vou continuar essa política pública, né? Então, assim, a questão da rivalidade até faz políticas públicas morrerem. E aí eu queria, infelizmente, caminhando para o fim, que vocês fizessem suas considerações finais, talvez citando exemplos, que eu acho que isso ilustra bastante a questão das políticas públicas, né? Sejam exemplos nacionais, como a Sabrina bem falou, da Operação Acolhida, da operação própria para contenção do óleo derramado na costa do Nordeste, né? Que são operações de fato que foram estruturadas. Agora a gente observa a Operação Covid, a Operação Verde Oliva, né? Então, para suas considerações finais, é isso. Posso rapidamente. Só dizer que a gente, sem observar com empatia, com vontade, todas essas iniciativas, a gente não vai conseguir observar qual é o papel do agente, né? De cada indivíduo dentro desses processos e o quanto esses indivíduos importam. Então, cada inovação, cada boa ideia merece atenção, porque num sistema altamente fechado, né, para esse tipo de autoindagação sobre o seu papel, a gente não vai constituir boas instituições. Então, no meu ponto de vista, a gente deve começar... O que são esses grandes exemplos? Né? Assim, os grandes exemplos são desde lideranças atentas ao papel do indivíduo, de cada indivíduo dentro dessa sociedade, e também a gente também deve estar atento ao papel do agente, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima, todo mundo tem o seu papel, tem a sua responsabilidade. Nada é de todo ruim, nem de todo bom, né? A gente está aprendendo. Se a gente for melhor no segundo processo, no processo adiante, melhor do que foi nesse, a gente já constituiu um projeto de uma sociedade progressivamente melhor. E essa responsabilidade que os agentes públicos têm deve ser reconhecida, né? Então, eu tenho certeza que enfermeiros vão sair muito diferentes
depois da pandemia do Covid. Tenho certeza que cada militar envolvido na operação Covid, com descontaminação hospitalar, tenho certeza que a guerra biológica vai ganhar um outro significado depois da pandemia. Tenho certeza que nós, professores de estudos de defesa, estaremos muito diferentes também depois dessa pandemia, e todas essas relações de empatia com esse mundo ordinário, com tudo que está acontecendo, nos definem e definem o que a gente vai conseguir reproduzir para o nosso, de cada nosso exercício. Então, não sei se existe um exemplo, mas existem muitos exemplos e é preciso que a gente, pelo menos, esteja atento a que tipo de inovação depois disso, ou que tipo de característica, ou que tipo de comportamento meu, como professora, vai mudar depois disso. Ainda não sei responder. É difícil, né? Difícil falar depois dessa apreciação da Sabrina, né? Fechando aí com chave de ouro. Eu acho que em relação ao Covid, talvez esteja ainda muito cedo para a gente conseguir fechar uma análise, né? Eu, como historiadora, tenho um vício, né, de não conseguir fazer análises muito precisas quando o evento está acontecendo. Mas você não tem culpa disso, né? Porque a gente está gravando esse programa, ele vai ser exibido daqui a umas semanas, e a gente simplesmente pode não estar vivo quando ele foi exibido, né? A sensação de incerteza é muito grande, é verdade. A gente não pode esquecer, a gente só não consegue analisar isso tudo porque o nosso grau de incerteza é muito grande, né? Nós duas que temos o pulmão bom, né, Ana Luísa? A gente vive diariamente um grau de incerteza muito grande, né? Então, nada nos garante. Ao mesmo tempo, vocês têm que acreditar que há capacidade de políticas públicas com agentes que têm uma experiência que são capazes de delinear isso. E, assim, sim, sem dúvida nenhuma. A gente está no meio da crise, né? Então, assim, esses exemplos, essas lideranças, elas ainda não surgiram. A gente vai escutar as histórias no pós, né? A gente ainda está no olho do furacão, né? Então, ainda é cedo para a gente tentar identificar o que de fato vai ficar de legado, né? Mas assim, eu acho que, de certo modo, muito isso do que a Sabrina falou, da experimentação do agente, a gente observa no Covid. E aí eu vou citar 2 exemplos, né? Primeiro, a Colurb. Eu observo aqui perto da minha casa, a Colurb faz desinfecção constantemente, né? É muito comum eu ver eu acho que baseado na experiência que a Colurb obteve com a dengue aqui no Rio, né? Ela foi chamada para agir na dengue e ela ganhou uma experiência que agora está sendo usada para outra coisa. E aí mostra que a política ela é incremental, né? Você pega uma expertise e aí vai desenvolvendo. Por exemplo, esse artigo que a Sabrina citou, que a gente está desenvolvendo agora em parceria com essa professora, né, da Austrália, tenta exatamente identificar, a partir de iniciativas, né, das Forças Armadas, operações, categorizá-las como do tipo humanitária, mas é interessante que a gente tenta identificar alguns elementos que foram aprendidos de uma para outra, né, e como é que cada uma delas, né, podem ser, cada ação, cada aprendizado pode influenciar o próximo, né? E sem dúvida nenhuma, eu fico pensando na Operação Acolhida, que já foi mencionada pela Sabrina. A acolhida, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio hoje das Forças Armadas em termos de operação humanitária, tendo em vista a complexidade da própria operação. São mais de 120 agências, né? E eu não tenho dúvida de que o Exército Brasileiro, que é ali o coordenador executivo, né, da força-tarefa, a operação ela é interministerial, mas ela tem uma força-tarefa que é a responsável por fazer a operação girar no terreno, que tem, né, a liderança de um general, né, a coordenação de um general do Exército. Então, eu não tenho dúvida que o Exército vai aprender muito em relação à coordenação dessas 120 agências, né? São 120 agências de diversas naturezas, agências internacionais,
ONGs, entes federativos, estaduais, municipais, empresas. Então, tudo isso vai dar uma capacidade de interação, né, que, sem dúvida nenhuma, vai se perder. E aí eu lembrei de uma colocação que você havia feito inicialmente, no meio, né, da exposição, em relação a quando eu falei da Operação San Cristóbal. Os militares, eles têm o hábito, após cada operação, de fazer uma análise. Eles chamam isso de análise pós-ação, APA, né? Eles adoram os acrônimos. Na APA, eles tentam avaliar tudo o que ocorreu, né, dentro daquela operação e tentam fazer exatamente uma revisão visando as próximas operações. É claro que os parâmetros que eles estão analisando são os parâmetros operacionais e táticos, que é de fato o que lhes cabe, né? Mas esse hábito existe, né? Eu acho que incorporar na política, ou no estratégico, e das outras demais políticas públicas. E pode ser incorporado no âmbito da doutrina. Geralmente, eles fazem a revisão da doutrina a partir das operações, né? Então, assim, eles fazem esse compilado. Agora, eu acho que no nível político, isso eu não tenho tanto conhecimento, efetivamente, porque eu trabalho com os militares, então esse é o lugar de fala mais confortável para mim, o objeto, né, assim, mais confortável para mim, mas eu suponho que as outras agências também façam isso em termos de operação, tenham um controle das suas operações. A grande crítica em termos de política pública é no nível político-estratégico mesmo, que é exatamente lá que existe a dificuldade de fazer a revisão política exatamente por conta dos ciclos políticos, né? Da finalização, né? E aí a gente vê essa questão das mudanças, das rupturas, né? Então, é preciso levar isso em consideração. Separação dos níveis, quando a gente faz a análise, é muito importante e não confundir, né? Esses níveis. Eu também acho, só para a gente fazer as considerações finais, que a gente também tem um pouco de complexidade quando a gente fala do microcosmos. Então, quer dizer, por exemplo, a Colube consegue dar conta da desinfecção como ela faz, baseado no aprendizado da dengue, mas a Secretaria de Transportes não consegue dar conta do sistema público de transporte, né? E a gente vê que na experimentação que a gente fez para os grandes eventos, transportes era o case, né? A gente fez simulação e, assim, no nível, por exemplo, do Estado do Rio e da Prefeitura, essa não é uma temática muito importante, assim, um BRT lotado, né? Um metrô lotado. Então, assim, quando para alguns países, né, eu me lembro que a Ana Paula colocou isso, que a grande questão no contexto espanhol era se o metrô de Madrid pararia de funcionar ou não. Né? Mas você sabe que a Cintiane está orientando um trabalho na ESG, em que ela está construindo uma base de dados, que ela, né, até divulgou para a gente, assim, porque ela não está terminada, com uma série de... Eu fiquei impressionada a quantidade de portarias que saíram definindo uma política específica no governo do Estado para o Covid. É impressionante. Isso só prova que tem instâncias sendo bastante ativas, mas talvez isso não esteja produzindo os efeitos desejados. Então, não é só de políticas que a gente vive. Nós somos excelentes em leis, portarias, decretos. Isso não nos falta, né? Nos falta transformar esse material na prática. Né? Nos falta compliance, accountability. Exatamente, compliance e accountability. E abertura para ser avaliado, né? Eu acho que isso é uma questão muito cultural do brasileiro, né? Essa atribuição de um 9 e um 10, e não de entender por que um 9 é 9 e um 10 é 10. Sim, então, assim, né? Sim, é mesmo. Então, obrigada, Dani. Muito obrigada, acho que foi uma excelente discussão. Larissa. Queria agradecer a oportunidade ao IRID, que a Ana agradeceu no início, e eu esqueci de agradecer, dizendo que, bom, eu sou uma entusiasta desde o início, eu lembro com os primeiros professores que participaram da criação, as reuniões que a gente fez, na criação do curso de defesa, depois ver o curso de defesa alinhavado com o curso de Relações Internacionais que nasceu lá no IFIX, né, com a Alexander Gebet, com a
professora Vanessa Berna e Cristina Buarque, enfim, todos nossos contemporâneos, e ver esses dois cursos potencializados na forma do instituto como esse, com colegas que passaram pelas academias também, como a Ana, né, como a Adriana, e agora os mais recentemente contratados como a Larissa, né, de uma nova geração. Então, 2 gerações, pelo menos, sendo integradas num projeto que tem muito a ser desenvolvido e a desenvolver, né, para a gente. E a gente observa que a gente já está colhendo frutos, né? A gente fez um seminário sobre segurança, né? O conceito de segurança com a Mariana Albuquerque, que foi formanda de RI do Instituto, né, do antigo NEI, que hoje acabou o doutorado dela. Então, assim, a gente já está numa perspectiva, eu, Larissa, talvez estamos na perspectiva dos nossos alunos de graduação entrar no mestrado e doutorado, mas a gente já está tendo formandos das 2 nossas graduações sendo professores futuramente. E é muito interessante ver esse reoxigenação. É o ciclo, né? Alimento. Funcionando, né? Então, E assim, eu queria, de fato, agradecer muito ao convite, né? Vocês 2 fazem parte da minha formação acadêmica. Sabrina, porque foi minha orientadora de mestrado e doutorado, Ana Luísa, porque foi minha parceira desde o início, né? No mestrado e doutorado. Aliás, isso é muito relevante. A gente trabalha até hoje colaborativamente, a gente sempre trabalhou colaborativamente. Isso não é uma retórica, isso é de fato prática da gente, né? A gente trabalha em colaboração e isso só foi possível na dimensão que foi um projeto como esse no Prodefesa, porque a gente escolheu muito bem com quem a gente ia fazer dessa vez um projeto dessa magnitude.